Olá, turminha. Vamos aqui a nossa correção da atividade de ciências no livro do PNLD, que está sendo realizado em 24 de agosto de 2020. Então, essa atividade, gente, é socializando o conteúdo que é o ciclo hidrológico ou o ciclo da água, tá bom? Essa atividade vai ser muito usada na próxima avaliação de ciências, então eu aconselho vocês a ter bastante atenção aí, porque vai ajudar bastante na próxima avaliação de ciências, tá bom? Então, na questão 1, ele diz o seguinte, ó. Em períodos de chuva, muitas vezes ocorrem alagamentos em grandes cidades. Uma das causas disso é o excesso de pavimentação, cimentação dos quintais e um dos sistemas de drenagem, como bueiros, que não é suficiente para reduzir as enxurradas. Olha, aqui ele trouxe na imagem, né, ó, ruas todas asfaltadas, então não tem como a água penetrar no solo. E como ela cai em uma quantidade, às vezes num tempo curto, causa os alagamentos. Aí ele diz o seguinte aqui. Esse problema também pode ocorrer por causa do desgaste inadequado de resíduos que podem se acumular em bueiros e redes de escoamento de água. Então, nas grandes cidades, a gente percebe muito a questão do lixo na rua. Nas primeiras chuvas, esse lixo é levado aos bueiros e termina entupindo esses bueiros e a água não tem para onde escorrer, né? Esse bueiro já é insuficiente e ainda tampado por conta do lixo. Aí é que não tem mesmo onde a água passar, e a tendência dela é subir e causar os alagamentos, ok? Então, continuando aí, ele diz assim, ó, assinale com um X os destinos da água da chuva que cai sobre a superfície terrestre. Aí o destino da água da chuva, um deles é evaporar e voltar para a atmosfera, infiltrar-se nos solos, escoar por tubulações dos sistemas de escoamento, tá bom? Na letra B ele diz assim, ó, com a construção das cidades, como a construção das cidades pode intervir no ciclo da água? Gente, exatamente essa questão da pavimentação atrapalha a infiltração da água no solo, que deveria acontecer naturalmente, né? Mas eu vou ler a resposta que ele trouxe aqui para você, olha. O objetivo dessa questão é que os alunos percebam que a urbanização reduz as áreas de cobertura vegetal e aumenta as áreas de pavimentação. Como o solo e as raízes das plantas auxiliam na retenção da água, a pavimentação impede que a água seja retida, aliás, ou seja, absorvida pelo solo, e isso interfere no ciclo da água. Além disso, a pavimentação reduz a quantidade de água que se infiltra no solo, interferindo nas formações dos lençóis subterrâneos. Então, quando você vê a rua toda asfaltada, isso é bom para nós, seres humanos, mas que para o ciclo da água, aquilo ali é algo prejudicial, ok? Vamos à questão 2. A questão 2, ele diz o seguinte: a nascente de um rio é o local onde a água subterrânea atinge a superfície terrestre, formando um curso de água. Gente, vocês percebem que esse livro, ele traz algumas informações no enunciado da questão. Então, no enunciado da questão, ele disse aqui o que é a nascente de um rio. Tá vendo? É interessante que vocês façam toda uma leitura com bastante atenção. Aí diz assim, ó, observe novamente as páginas 68 e 69 e faça no caderno um esquema com imagens e textos que represente como se acumula a água subterrâneas. Realize também uma pesquisa para auxiliar nessa atividade. Então, vamos voltar aqui rapidinho na página 68 e 69. Ó, aqui na página 68, ele está explicando desde o início do ciclo, né? A água evapora, formam as nuvens,
Depois ela cai em forma de chuva, molha o solo, se infiltra, escorre para os rios. E aqui você percebe que ele já está demonstrando, ó, a água quando ela encharca o solo, ela vai descendo aqui devagarzinho e formando os lençóis subterrâneos, ou seja, as águas subterrâneas, né? Então, gente, se aqui fosse uma área asfaltada, com certeza essa água não ia penetrar para o subsolo, ou se fosse penetrar numa lentidão bem maior do que o normal. Então, eu até lembro essa questão ano passado, eu rabiscando com meus alunos. Você poderia desenhar, lógico que com todo capricho que vocês têm, né? Que quando a água, ó, ela se infiltra, ela cai da chuva, né? Aqui no solo, ela vai se acumulando. Depois, gente, ela vai descer, ó. Ela vai descer, vai descendo aqui na terra, que é o solo, digamos. Eu coloquei aqui como se fosse um matinho, né? O solo, e aqui vai fazendo os riachos subterrâneos. Então, você ia fazer o desenho, depois você faz um texto. Quando a água da chuva cai no solo e esse fica bastante encharcado, bastante molhado, essa água tende a ir se infiltrando, penetrando no solo e vai se acumulando nos lençóis subterrâneos. E assim é formada as águas subterrâneas, ok? Vamos lá, próxima questão. Mamãe, Oi. cadê seu sal? Tá aqui, mamãe tá usando. Daqui a pouco. Gente, eu tenho um sócio do celular, tá bom? Quando vocês me verem online, nem sempre sou eu. Às vezes é meu sócio. Daqui a pouco, mamãe. Daqui a pouco, tá, meu sócio? Tá bom? Tá bom. Daqui a pouco mamãe dá, tá, meu sócio? Beijo. Olha a turminha. Olha a cara do meu sócio. Doido por o meu celular. Diga, vá lá, sócio. Quando a mamãe terminar aqui, mamãe dá, tá? Mas eu quero o seu. Daqui a pouco, daqui a pouco. Deixa a mamãe terminar. Questão 3. Escreva um exemplo da importância da chuva para os seres vivos. Então, aqui ele trouxe um exemplo. Os alunos podem responder que a chuva contribui para o desenvolvimento das plantas, que são os produtores de muitas cadeias alimentares, ou seja, as plantas são produtores, né? Além disso, a chuva contribui para a formação de lençóis subterrâneos, abastecer lagos, rios e mares, entre outras importâncias. Então, continuando aqui na questão 4. Muitas vezes, quando está chovendo, pode ocorrer a precipitação em granizo. Eles são formados quando os ventos fortes transportam gotículas de água para as camadas mais elevadas das nuvens, que estão às baixas temperaturas. Ao atingir essas camadas, a água pode se solidificar, formando granizo. Quando atinge a superfície terrestre, o granizo pode causar prejuízo à vegetação, às plantações e às construções. Então, gente, aqui, ó, ele está mostrando um telhado onde aconteceu uma chuva de granizo. Então, você percebe aqui que os buracos no telhado ficaram enormes devido aí à força e o peso que o granizo chega, né, na terra. Ó, chega em forma de gelo e causa um prejuízo danado. Na plantação, o gelo queima as plantas, tá bom? Então, é só prejuízo quando chove granizo. Mamãe, Aqui ele diz o seguinte, ó, prejuízo causado no telhado de uma residência provocados por uma chuva de granizo que ocorreu em Foz do Iguaçu, Paraná, em 2015. Continuando. Você já observou uma chuva de granizo? Então, quem teve já lá, morou em São Paulo, é possível que sim. Aqui no nosso Nordeste é muito difícil, mas às vezes acontece, né? Continuando. O objetivo dessa questão é que os alunos reflitam se já foram surpreendidos por uma chuva de granizo e cite características desse tipo de precipitação. Então, ano passado eu tinha alunos que já tinham morado em São Paulo, era impressionante, eles contavam assim com fervor o que essa chuva de granizo tinha provocado nas ruas, nas residências dele, tá bom?
Em que estado físico está o granizo? Então, espero que vocês compreendam que o estado físico do granizo é o estado sólido. Onde ocorre a formação do granizo? Como o texto lá do enunciado falou, né? Nas camadas mais elevadas das nuvens, certo? Letra D. Imagine uma precipitação de granizo caindo sobre os telhados das construções, nas folhas dos vegetais e em uma plantação. Cite duas consequências de uma forte precipitação de granizo por causa dessas situações. Então, gente, eu vou parar o vídeo aqui e continuar no outro vídeo, porque eu já estou com 10 minutos, senão não carrega.